Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar das certificações, especificamente aí das certificações da AWS, claro, né? O papo hoje é esse. E aí, primeiro eu gostaria de explicar para vocês, né, pessoal, os tipos de certificações e, inclusive, o nível de maturidade que você precisa aí para ter cada uma das certificações, né? E aqui a gente trouxe pessoas, né? Estamos trazendo, que tem gente chegando ainda, mas a gente trouxe pessoas que tiraram recentemente as certificações, pelo menos um de cada nível, para que aí possa compartilhar as experiências, porque, sei lá, eu tirei a minha practitioner faz um tempo já, então as coisas mudam, né? Inclusive, depois no finalzinho a gente vai falar sobre spoiler, algumas novidades bem legais aí que vale a pena você ficar para ouvir, sobre o que vai rolar aí nas próximas semanas com relação às certificações da AWS. Mas assim, a gente tem lá as certificações de nível Foundation, que hoje só existe uma, né? Curiosamente, a certificação de nível Foundation, ela surgiu depois das Associates. As primeiras certificações que existiam eram as Associates, né? Então, todo mundo começava em geral, pela Solutions Architect Associate. E aí, depois tínhamos as outras, né? SysOps e Developer. Uma coisa interessante é que no passado, isso não existe mais, né? Você precisava tirar a Solution Architect Associate para poder tirar a Solution Architect Professional. Isso não existe mais, você pode simplesmente agendar qualquer uma das provas e fazer se você tiver conhecimento, tá? Mas, né, naturalmente, a gente recomenda que comece a trilha pela Practitioner, depois Associate, depois Professional ou Specialty. E aí, o que acontece? Por que eu sugiro isso, né? Eu sugiro porque, além de você ir ganhando experiência ao longo do tempo, porque em geral você vai fazer uma prova ali que talvez você não tenha experiência, mas é verdade que tem muita gente que tem experiência, mas nunca ligou para certificações e tal. Eu vou dar minha opinião com relação a isso e gostaria de ouvir a opinião dos outros. Mas tem uma outra variável. Quando você faz uma prova e passa, você ganha um voucher de 50% para fazer a próxima. Então, né, como essas certificações, a practitioner ela custa mais barato, né? Então você pode fazer essa prova aqui, ganhar um voucher para poder fazer as associates, por exemplo, tirar uma associate e pegar um voucher novamente. Então, se você for passando e não reprovar nenhuma vez, você vai pagando sempre 50% nas provas, tá? Então, essa é uma dica importante também. E aí, a gente tem a practitioner para quem, assim, estudou alguns meses, né? Já é o suficiente. Depois a gente tem a associate, que é importante ter experiência. Dá para tirar sem ter experiência? Mas aquela história, você vai ter que estudar muito mais, sendo que quando você está no dia a dia e você vai fazer a prova, você acaba vendo as questões que são do seu dia a dia, e a prova fica super fácil de ser feita, né? Isso é uma coisa bastante interessante das certificações da AWS, que é importante a galera saber. Quando você tem a experiência, quando você já conhece, tem o conhecimento, óbvio que você precisa estudar, porque a prova tem os seus triquezinhos, os seus entretantos. E a gente vai passar essas dicas para vocês. Mas, quando você já tem a experiência, a resposta da questão salta na sua cara, né? Então, você consegue ver ele claramente. É óbvio que a resposta é essa. Principalmente para as associates. Principalmente para as associates. Depois, quando a gente vai para as professional, a coisa começa a ficar um pouco mais analítica. Então, aí começa já a entrar um pouco mais na questão, não só de testar. Então, eu sempre digo o seguinte, practitioner é quando eu estou falando de você conhecer serviços. Então, eu conheci serviços, sei para que eles servem, para que eles funcionam, né? Associate é quando você começa a entender para que os serviços servem e quais problemas você vai resolver com esses serviços. Então, já começa a ser um pouco mais analítico. Quando você pega em Professional ou Specialty, aí nós já estamos falando de você resolver problemas complexos, né? Seja um problema de implementação, um incidente, tal, tanto faz, depende da prova. Responder problemas complexos e resolver da melhor forma. Então, é isso que acontece muito nas provas de nível mais alto. Às vezes você olha, todas as questões estão certas, todas as questões resolvem o problema, mas uma resolve de uma forma melhor do que na outra, né? E aí, algumas coisas, outros pontos bastante interessantes de você saber da prova é que as provas, elas não são práticas ainda, tirando a SysOps, que é essa prova aqui, que já tem agora uma versão com laboratório, né, saiu bem recente. Então, todas as questões são de múltipla escolha, com uma resposta ou múltiplas respostas, né? Então, são perguntas assim. E as provas são em inglês. Todas as provas são em inglês. Olha o Everton aí, salve, salve, Everton. O Everton é grande amigo de longa data aí.
O Everton trabalha hoje na AWS, mas já trabalhou com a gente aqui bastante tempo. Saudade de você. Cara, e aí, as provas são em inglês, mas foi lançado bem recentemente algumas provas em português. Então já existem provas em português, mas fica a dica, estude em inglês. Por quê? Porque tem mais material em inglês, o material é originalmente escrito em inglês, você tem muito mais lugar para estudar, tal, e tudo mais, né, em inglês. Então, é inevitável o inglês, tá? Então, se você não tem o inglês, pessoal, você tá um passinho atrás, né? Óbvio. Pelo menos um inglês básico ali. Quanto mais avançado o seu inglês, mais fácil vai ser de você poder avançar e fazer as provas. Fala aí, Lil, beleza? E aí, galera? TDC com trabalho não dá certo, não. É longe de Portugal, Brasil, eu entendo. Ou é trabalho, não dá certo, não. Tava me matando no Cumberheads aqui, mas resolvi. Desculpa, Fábio. Mandem a hashtag aí, ó. Mandem a hashtag aí, ó. Volta Everton. Boa, isso. Mandei a hashtag volta Everton. O Wesley só começou, eu só estou mandando só. Bom, então eu passei aqui algumas dicas, né? Aí vamos falar um pouquinho especificamente agora sobre cada uma das certificações, né? Sobre cada uma, pelo menos dos níveis de certificações. E para começar, primeiro, se apresente e depois compartilha com a gente aí a sua experiência com a prova, Luana, que recentemente tirou, né? Conta a sua história aí com certificação AWS. Sou a Luana, trabalho na da Rede, tem um pouquinho de tempo, uns 2 meses, e tirei esse CCP para entrar na da Rede. Brincadeira, não foi por isso, não. Fala aí. Brincadeira. Meu histórico de vida, assim, eu trabalhei como DBA Oracle bastante tempo, e aí quis entrar para o mundo AWS. Estudei para a prova, assim, nenhuma experiência, então eu sou o exemplo de que foi só estudo mesmo. Basicamente, eu estudei valendo, assim, se for pensar em horas, eu acho que eu estudei umas 3 semanas. E fiz a prova em inglês. Não foi assim, o pessoal falava, é fácil. Não achei, assim, muito fácil, não. É bem razoável. Eu acho que talvez, principalmente para quem não tem experiência. Eu até comentei com o Flávio, depois que eu estava na da Rede, uma semana, eu falei, nossa, se eu tivesse feito agora, eu tinha tirado muito mais. Ponto na prova. Faz muita diferença a experiência, mas eu acho que também se não tem essa opção no momento, dá para estudar tranquilo. Estudei pelo francês lá, que o pessoal fala o Stephen Marek, né? Comprei na Udemy, acho que paguei R$40 no curso. E fiz uns simulados do Cloud Guru e meti bala. Basicamente foi isso. Tá me ouvindo aí? Tô. Deixa eu... Opa. Como é que eu faço para tirar agora? Meu microfone tá com retorno alguma coisa ou não? Não, tá perfeito. E, estranhamente, o microfone tá perfeito. Só aquele eco básico de banheiro, mas tá tudo bem. Meu filho agora. E aí, vocês estão vendo minha tela, não? Sim. Estamos. E aí, a gente vai ver os detalhes da prova aqui, né, pessoal? Para quem está buscando. Então, tem muito essa questão, principalmente da practitioner, do ovo e da galinha, né? Que eu quero tirar uma certificação para me ajudar a arrumar um emprego, para mudar de emprego, mas... Não tem dinheiro, escoladanuvem.org. Calma. Mas, se eu tiver um pouco de experiência, rapidamente eu consigo tirar a prova mais fácil. E essa sensação que a Luana falou é uma situação que é totalmente verdade. Assim, quando eu fiz a minha prova, não existia practitioner ainda. A primeira prova minha foi a Solution Architect Associate. Não existia prova, a practitioner, né? Então, eu fiz a da Solution Associate, e eu não me lembro, mas na época que eu tirei a minha practitioner, acho que eu já tinha umas 2 ou 3 certificações da AWS, e aí saiu a practitioner, eu falei, poxa, eu vou fazer, né? O parceiro é bom e tal, e também para conhecer a prova, para poder compartilhar com o pessoal que vai fazer. De verdade, sendo bem franco, quando eu fiz, eu não estudei para a prova, e foi super tranquila, né? Óbvio, não tirei 100, 1000 na prova, né? Que a nota da prova vai de 0 a 1000, mas foi super tranquila. Exatamente por esse ponto que a Luana falou. Talvez se ela fizesse hoje, aquela sensação que ela teve da prova ser difícil, talvez não fosse tão difícil. Com certeza. Né? E isso é muito comum na practitioner, mas vamos lá, né? Tudo bem, a Luana é uma pessoa experiente, pelo amor de Deus, não tô falando que você é velha, tá, Luana? Experiente de ter muita experiência no mercado. Deixa as rugas aqui.
Ela já tem experiência com tecnologia, conhece bem inglês e tal, então, óbvio, ela teve essas facilidades. Mas vejam, ela estudou algumas semanas, né? E aí fica a dica para quem está começando, né, pessoal? escoladanuvem.org. Você encontra um treinamento lá para practitioner, com videoaulas, inclusive com laboratórios, que você pode fazer tudo necessário para a preparação, para poder tirar a practitioner. Claro, né? Só assistindo as videoaulas não vai resolver. Você vai ter que assistir as videoaulas, fazer os laboratórios, estudar, pesquisar e seguir ali. Fazer na Escola da Nuvem tem o simulado. A Escola da Nuvem é uma ONG, né? Eu sou voluntário, tem uma galera aqui que é voluntária da Escola da Nuvem, o Leandro também, tem uma turma ainda da rede, inclusive é voluntário da Escola da Nuvem. Vou até mandar o link para quem quiser ser voluntário lá, ajudar de alguma forma, mas ela é uma ONG e qualquer um pode entrar lá e fazer os cursos de autoaprendizado, tá bom? Nós já temos um curso da AWS Arquiteto e um curso da Fundamentos, e logo a gente deve estar soltando o primeiro treinamento de Azure, escoladanuvem.org. Agora, para pessoas que precisam mais, que são mais carentes, a gente fecha turmas, e aí a gente faz acompanhamento guiado, com mentoria, com instrutor, a gente faz porque as pessoas mais carentes, elas, diferente de provavelmente vocês que são do mercado de tecnologia, essas pessoas precisam de um apoio para dar os primeiros passos, né? Se você quiser ajudar com mentoria, escoladanuvem.org/voluntário. Beleza? Bom, inclusive amanhã a gente vai falar sobre transformação social e o pessoal da Escola da Nuvem vai estar aqui conversando, explicando o que é o projeto, tá bom? Então, convido vocês para estar aqui com a gente amanhã também. E aí, voltando agora para o assunto da Practitioner, a prova tem 90 minutos. Dica importante, né, Luana? Você seguiu essa dica, não? Fez a prova em 90 minutos? Sim, não, eu pedi o adicional lá, com certeza, mas eu acabei antes. Exatamente. Ô, Luana, me fala uma coisa. Antigamente, tu fez online ou tu fez presencial? Fiz online. Eu confesso que eu fiquei mais nervosa de ter que falar com o indiano do que pela prova em si. O que acontece quando era presencial, assim, eu já fiz alguns exames, eu nunca perdi esse tempo, porque sempre falaram que esse tempo, eu não sei como é que está agora, mas você tinha que ligar foi automático? Não, eu escolho lá, eu peço como. Porque antigamente você precisava dar uma prova de que você não era nativo, hoje em dia não. Não, na hora de fechar a prova, eu só fiz escolher, eu acho que assistência, alguma coisa assim, não lembro. E aí eu pedi esse adicional. Exato. Na verdade, o que acontece, Lil, isso tem um histórico e já foi resolvido, tá? As provas remotas, elas são recentes, né? Começou lá com a Practitioner um pouquinho antes da pandemia, elas são bem recentes. Para quem não sabe, pessoal, você pode pedir 30 minutos adicional, pelo inglês não ser sua língua nativa. Então você pede como se fosse lá no painel onde você marca a sua certificação, você coloca lá como se fosse uma necessidade especial, né? Então, tem pessoa que precisa de rampa, né? Pessoa que usa cadeira de roda, tem pessoa que tem deficiência auditiva, visual, então ele pede itens adicionais. Nessa opção lá de itens de acessibilidade, tem uma opção, curiosamente está ali, não sei porquê, tem uma opção de não é minha língua nativa, eu preciso de mais 30 minutos. Quando você habilita isso, pronto, já vai valer para todas as suas provas. Acontece que, quando começou a surgir as provas remotas, você não ia lá. Na prova remota, você não passa mais no centro, entendeu, Leandro? Então, quando você ia no centro, a pessoa que te recebe, ela sabe se você é nativo ou não, vai olhar seu documento e tal. Agora, logo que virou a pandemia, né, não existia uma forma de você... Quando você tentava fazer o cadastro pelo sistema e você não tinha um local físico, ela dava deny, e aí pedia para você ligar lá. Aí você tinha que ligar e demorava, e não atendia, tinha o mundo todo tentando ligar, era inglês tal, e tudo mais. Só que eles ajustaram isso hoje, tá, Leandro? Então, no painel agora, mesmo na prova remota, você não tem mais isso. Você consegue fazer como a Luana fez, né? Então fiquem tranquilos. Show! Então tem esse histórico. Bom, então, 90 minutos de prova, podendo aumentar para 120 minutos, que dá 2 horas de prova, né? 65 questões de múltipla escolha. Dica importante, existem questões que não valem ponto. As questões na prova, pessoal... E pesos diferentes também, né? Exatamente. As questões, elas têm pontos diferentes, inclusive tem questões que não valem nada, né? Que são as questões mais novas, questões de teste, que eles usam para fins de estatística e não para
para validar o seu conhecimento, né? Então, se você olhar lá um serviço muito estranho que não tinha na hora que você estudou, não se preocupe, se você estudou bem, né? Não se preocupe, porque a chance daquela ser uma questão que não vale nada é muito grande. Eu já saí de prova achando que eu tinha sido lascado, que eu tinha ido mal pra caramba, porque várias questões eu não sabia o que era, e eu tirei nota acima de 90, de 900, né? Então, fiquem atentos com relação você quer dizer que na DevOps você estava super nervoso e você tirou 950, né, Chapinho? Essa história é verdadeira. É verdade esse bilhete. Bom, então, essa é a prova da Practitioner, né? E ela é para quem está começando, né? A gente sempre brinca aqui da rede, né? Que essa prova que o comercial tem que fazer, né? Então, se você trabalha ali 6 meses com a AWS e tal, óbvio, tem gente que tem dificuldade com inglês, né? Agora vai acabar esse problema do inglês, porque as provas já estão disponíveis em português. E, salvo engano, eu acho que a AWS tem uma política de que todos os funcionários têm que ter pelo menos a Practitioner, né? Eles têm um plano, né? Eles têm um plano de determinado tempo ali, tem que tirar a Practitioner, senão você começa a ficar malquisto. Fala. Não, só lembrando que tem um spoiler bacana que eu vou dar, principalmente para quem está se preparando para agendar. Então não agende sua prova ainda. Para. Como é que era o cara lá, João Câmara? Para. Nós vamos dar o spoiler. Não agende sua prova. Primeiro que a gente vai ter sorteio de voucher amanhã. A Ana Carolina deve estar aí já puta comigo no chat, né? Mas amanhã a gente vai sortear um voucher para Practitioner também. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que tem mais spoilers por vir, né? Daqui a pouco a gente fala deles já. Lu, e tu que veio aí mais do on-prem, tu que veio do mundo mais de DBA, de negócios e tal, qual foi o principal trade-off, a principal mudança de pensar numa prova de cloud? Assim, foi o modelo de responsabilidade, de entender o que é a responsabilidade de cada um, foram os serviços? O que é que foi eu tive mais dificuldade do conhecimento, você fala? De entender, assim, quando você faz a adoção da cloud, assim, que caiu na prova, tipo, o modelo de responsabilidade compartilhada, como é que tu viu isso? Não, acho que essa parte de modelo de responsabilidade foi tranquilo. Eu tive muita dificuldade, porque como eu nunca tinha trabalhado com nuvem, é muito serviço. Mesmo para o inicial, tem bastante coisa, para quem nunca viu. Então, por exemplo, ter noção, por exemplo, organizations, control tower, eu ficava, mas qual a diferença? Então, tipo, eu tive um pouco de dificuldade para esse monte de serviço, tem algumas coisas que eu não conseguia ver na prática, assim, o que diferencia? Eu tenho que usar o Cost Explorer, mas se eu quiser saber detalhe de billing, eu vou aonde? Então, assim, eu tive muita dificuldade nisso, pela quantidade de serviços e por nunca ter usado, e essas diferenças. Hoje, como eu já uso, nossa, eu sei o que é o Performance Insights, o que é a diferença dele para o CloudWatch, por exemplo, mas na hora, se me perguntasse, decorebão e... É tão óbvio, né? Por exemplo, essa pergunta que você falou do Control Tower Core Organization é tão óbvio para quem trabalha com isso no dia a dia, mas não é nada óbvio para quem não conhece, né? Para quem está começando, né? E você está cometendo o primeiro erro na AWS, achar que conhece todos os serviços. Não, nem acho que conheço, não. Olha o Joãozinho aí, ó. Olha o Joãozinho aí, Joãozinho balançou a cabeça como quem diz. Cara, todo dia tem alguma coisa que eu nunca ouvi falar na vida. É difícil. Mas a minha maior dificuldade foi essa. Uma coisa que eu acho importante dizer, Flávio, que na época eu não tive tanta dificuldade na hora de fazer a prova online, que meu marido tinha feito e ele me deu todas as dicas. Eu acho que é a parte operacional também da prova, tá? Então, por exemplo, você tem que estar num lugar que não pode ter ninguém, não pode ter nada. Ele teve que sair de casa com os cachorros, tipo, não podia ficar uma alma. Eu tive que limpar toda a mesa, não pode ter papel, não pode ter nada. Você tem que basicamente mostrar toda a área, tirar foto. E aí o indiano falando comigo, eu não entendia nada do que ele falava. Eu ficava conversando por chat com ele. Ele pediu, por exemplo, para eu tirar o interfone do gancho. O celular tem que estar longe. Então, assim, é importante essa parte preparatória também, para eu não atrasar, né, na hora de começar a prova, já tá com tudo certinho, porque senão você, ainda mais falando com o idioma, é difícil você direcionar. Basicamente, você não pode ter nada no corpo, relógio, fone, nada na mesa, no máximo uma garrafa de água. Caramba, pediram para tirar a aliança? Nossa Senhora. Boa ideia isso aí, eu vou fazer certificação várias vezes, vou ficar fazendo todo dia certificação, prova de certificação. A Carol tá ouvindo, viu?
O Fernando Carlos, ele traz um assunto bem polêmico e bem bacana que você trouxe. Obrigado pela pergunta, Fernando. Ele trouxe o seguinte: tem alguns treinamentos de AWS que o pessoal fala para não se preocupar com certificação no início. O que vocês acham disso? O mercado está contratando sem certificação? Eu diria o seguinte, Fernando, o mercado está carente de profissionais, beleza? O mercado contrata quem sabe. Então, hoje, tá? Não estou dizendo isso mais para frente. Agora, quando você tem a certificação, eu digo isso por aqui, tá? Pelo caso da rede. Quando a pessoa tira a certificação não diz só sobre o selo, né? Não diz só sobre o conhecimento também, que é o que a gente busca. Nós buscamos conhecimento, não a certificação. É claro que para um parceiro da AWS a certificação é importante, mas a gente busca o conhecimento. Se a pessoa tem o conhecimento, a gente consegue tirar a certificação, né? Se a pessoa não tem o conhecimento, a gente vai ter que ensiná-lo para depois tirar a certificação. Mas a certificação, ela diz a respeito de um aspecto muito importante, que eu demorei para cair essa ficha, Fernando, e acho que fica uma dica para todo mundo aqui. A certificação, ela diz mais sobre o seu comportamento. Quanto dedicado você é, quanto estudioso você é, porque quem fala que assim, a certificação não vale nada, honestamente, eu já falei isso, tá? E hoje eu acho balela. Por quê? Porque se você se dedica, estuda, vira à noite, no caso de cloud, que você tem... Você falava de Cisco, até hoje não tem mais isso, né? Mas Cisco, dispositivo, você precisa comprar o dispositivo, né? Hoje você tem simuladores, virtualizadores, mas você tem a faca e o queijo, né? Claro que a experiência ajuda, mas você tem a faca e o queijo. Então, pelo menos para certificações de início, quando eu vejo uma pessoa que tem certificação, e às vezes a gente vê até uma pessoa que tem a certificação, mas que não tem experiência profissional, o que eu penso é o seguinte, cara, esse cara tem um perfil, ele é muito esforçado, ele é dedicado, ele é disciplinado, né? Isso conta muito mesmo. Eu sei porque eu tive uma mudança muito grande na minha disciplina com relação a isso, e isso acabou vindo a cavalo, de eu ir também tirando as certificações. Então, tem essa importância, viu, Fernando? Mas eu diria que se fosse para escolher entre estudar para a prova ou estudar para aprender, estude para aprender, porque a prova é consequência. Top. Assunto polêmico, discorda ou concorda? E aí, Joãozinho, se apresenta aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, trabalho aqui na rede também. Mas é isso aí mesmo, cara, assim. Tá? Eu falava ali. Tá. Mas, cara, é isso mesmo. E assim, se a prova, ela não passou na prova sem saber nada, né? Pelo menos alguma coisa sabe. Ela pode ter uns caminhos que a gente pode considerar errado ali, né? Mas ela ainda teve que aprender alguma coisa. Então, cara, a certificação é muito importante, né? Algum conhecimento você tem que ter para tirar ela, né? Isso já mostra alguma coisa sobre você, né, cara? Concordo aí 100% aí. E o que eu acho de certificação é assim. O que eu acho de certificação é o seguinte, assim, é igual prova de escola, de universidade, não vai te dizer o teu total conhecimento, não. Vai te dizer, no momento você podia estar bem, você podia estar mal, podia, enfim, ter respondido errado, mas eu acho que uma certificação, quando ela é oficial, não essas oficiosas aí que tem, enfim, o mercado está cheio disso, mas quando ela é oficial, feita pelo provider, feita pelo fabricante, alguma coisa, aquele fabricante, provider, alguma coisa, te dá um selo daquilo, cara, além de todo o seu esforço, além de toda a sua competência, além de todo o tempo que você dedicou, significa que você tem noção daquilo que ele está passando. Então, você conseguiu captar o que ele quer que você saiba. Ninguém passa, mesmo no associate, ninguém passa numa prova de arquiteto à toa. Aquele decora e tal, cara, tem casquinhas de bananas ali, tudo bem, a nota não é tão alta, mas tem casca de banana ali, que você vai cair se você não entender, se você não tiver sido esforçado, entendeu? Então, assim, não vai dizer se você é o top ou o baixo, mas eu acho que vai te dar um parâmetro assim bacana de análise. Desculpa de cortar. Fala aí, João. Mas eu acho que um ponto importante é de estar um caminho de estudo, né, cara? Porque se você abre a AWS e vê aquele tanto de serviço, você não sabe começar. Só que se você tem a certificação ali para te guiar em quais serviços são os principais, qual o seu path, né? Qual o seu caminho que você tem que de aprendizado para você chegar onde você quer, acaba muito, né, cara? Então, acho que a certificação, para mim, também tem esse ponto, tá? Verdade. Eu estava comentando que é importante também, por exemplo, quando você vai trilhar novos caminhos, por exemplo, vou morar fora, estou chegando num país, um lugar que não conheço ninguém.
beleza, eu falo que eu trabalhei, mas se eu chego com uma certificação, querendo ou não, se eu chamo um pouco mais a atenção, por exemplo, daquela empresa, você tem ali um know-how garantido, né, confirmado que pelo menos você estudou, pelo menos o mínimo você sabe. Eu acho isso importante. Eu passei muito tempo sem fazer prova, assim, muito envolvida em problema da empresa, do cliente, e eu um pouco me arrependo disso, porque eu fui aprendendo várias coisas que se eu tivesse parado, já estudei, deixa logo fazer a prova, é um certificado que eu tenho aqui que acaba me ajudando ali no meu currículo, acho que mal não faz, eu acho que só traz coisa boa, assim. É o que eu sempre digo, né? Normalmente, quem não vai nessa trilha e entra nessa bad de não, certificação não vale nada. Pensa um monte de gente que tem certificação e manja menos do que eu. Falo assim, beleza, você pode manjar mais e ainda ser certificado. Né? Então, eu acho que você pode fazer as duas coisas, né? Uma coisa não bloqueia a outra. Mas é isso aí, falamos da practitioner, agora vamos avançar ali. Tem alguém aqui, né? Estou fazendo pergunta que já sei a resposta. Tem alguém aqui que tirou a Associate recentemente? Isso aí, eu recentemente tirei, acho que o Flávio aí, vou botar aí, não sei como tá, senão vai dar eco. Aí, eu recentemente tirei arquiteto, e é isso, cara, assim, eu acho que é o que o Flávio falou, quando a gente trabalha com a AWS, eu tirei a Associate depois de um ano que eu tô trabalhando, né, então, até o recomendado que a AWS manda ali, então depois de ver tanta coisa aqui dentro da rede, ter passado por tanta coisa, cara, a prova se tornou bem tranquilo. Acho que assim, para quem já trabalha com a AWS, essa é a minha recomendação para trilhar arquiteto seria fazer simulado direto, não ficar fazendo curso. Óbvio, se você tem gaps ali de conhecimento, né, você tira ali, mas pelo simulado você já consegue tirar muita coisa e você vai entendendo não só o esquema da prova, mas também o que vai cair ali, né? Aquele esquema do caminho ali de conhecimento, dos serviços que caem, né? E aí... É isso, pelo menos essa foi a minha trilha tirando aí. Eu já trabalhava... Eu vou pedir a palavra agora. O João é a prova de que essa coisa que você pode ser muito bom com certificação. O João tirou a arquiteta agora, eu acho que porque ele quis. Eu estou na da rede já há um tempo, já trabalhei com o Joãozinho já ganhou diversas coisas pelo Senai, competição e tal. Era um cara que, com certeza, ali, se tivesse feito a prova no começo do ano passado, enfim, teria saído, e talvez é um cara que nem precisasse de certificação, um cara que ia trabalhar no mercado, todo mundo ia contratar e tal, mas tirou a certificação porque, assim, traz mais valia, não é à toa, não é uma coisa totalmente à toa. O João é um caso clássico disso aí. Eu nem sabia que tu tinha tirado o arquiteto agora, cara. Eu já achei que tu tinha isso, inclusive. O Flávio cobrou, né? O Flávio me cobrou um dia aí no cafezinho e aí tirei acho que foi 2 semanas depois. Mas, cara, é isso aí. Então, assim, se você sabe, você vai tirar a certificação, entendeu? É o que o Flávio falou, uma coisa não mata a outra, né? Então, isso aí. Acho que o Flávio vai falar alguma coisa. Não, eu ia dizer que aí, dessa sua fala, João, a gente tem 3 muito importantes, né, que o Leandro até comentou. Eu acho que o primeiro que você falou é os simulados, né? Então, pessoal, se você não está acostumado a tirar a prova de certificação, fazer prova, os simulados são muito importantes, né? E eu recomendo, queria ouvir a opinião de vocês, que vocês fizeram, mas eu recomendo o Dojo Tutorials. Então, se você entrar no site do Dojo, mas também são vendidos pela Udemy, se você ficar esperto lá, vende por R$20, R$30. Então, por que os simulados são importantes? Primeiro, porque você passa por uma experiência próxima à real da prova, e segundo, que para mim funciona super bem. Eu faço o simulado, então, sei lá, uma prova, a gente vai falar lá das provas professional, dura 3h30 uma prova, para 4, dependendo da prova. Então, demora para fazer o simulado. Mas eu fico 2 dias, por exemplo, eu pego um sábado e domingo inteiro, quando eu estou focado, né? Eu pego um sábado e domingo inteiro para fazer uma correção. Poxa, Flávio, mas por que você demora tanto para corrigir? Porque eu leio todas as questões, todas as respostas, porque aquela resposta está certa, porque aquela resposta está errada. Isso me faz aprender tecnicamente, né? Então, o simulado, para mim, é ultra importante. Vocês, galera, aí, todo mundo fez simulado, concorda comigo, discorda? Fez algum outro simulado que não o do Dojo? Vou mandar o link para galera. Eu fiz o do Cloud Guru, e a sensação que eu tive é assim, eu fiz o curso, beleza, tô sabendo, fiz uns labs. Quando eu fui fazer o simulado, eu falei,
puta que pariu, eu não sei nada. Eu comecei a ver que muita coisa ali na prática, na hora da pergunta, eu ficava em dúvida. E tanto que eu adiei a minha prova depois que eu comecei a fazer os simulados. Eu falei, não, vou estudar um pouquinho mais, porque ainda não estou preparada. Então, acho que é bem importante. Eu acho que é uma das principais estratégias de estudo que você faz. Vai vendo os erros. A gente erra, meu filho, a gente não esquece. Aquilo que a gente erra no simulado, pode ter certeza que você não vai errar na prova. Você vai lembrar o resto da vida. E esse tutorial que eu mandei, o Dojo, pessoal, é uma característica. Ele é mais difícil que a prova. Essa é a minha opinião, né? Não sei se vocês já fizeram Dojo tutorials. Ele é mais difícil que a prova. Então, se você tá tirando 80, 90 nele, cara, você vai na prova tranquilo que você vai passar. Bom, aí, outro aspecto. Opa, foi mal, João. Do Slabs para Associate, mas para Practitioner eu tinha feito do Dojo. Só que eu também acho a mesma coisa, cara. O Slabs é mais difícil também que a prova. Assim, o nível da Dojo para do Slabs é bem parecido, assim, pelo menos para mim, né? No Associate. Não sei o que acho que o Leandro também faz pelo Slabs, não sei. Não. Na prática, assim, eu nunca usei o Slab, não. Os Slabs. Eu geralmente, por exemplo, daqui a pouco o Fábio vai falar, mas acho que eu fiz, geralmente eu pego ali uma semana e tal, vejo 1 ou 2 cursos, repasso as coisas que eu, por exemplo, eu tenho dificuldade ou que não trabalho tanto. Quem falar assim, eu trabalho com tais serviços da AWS, todos estou pronto para uma prova. Não tá. Isso é fato. Você vai ter alguma coisa ali que você não lida ou que você nunca trabalhou, então eu passo esses caras, revisito o que eu já trabalho diariamente, então faço uns 2 ou 3 simulados e tento. Mas, por exemplo, o Dojo aí eu já comprei um ou 2, se eu não me engano, e é realmente o que o Flávio disse, assim, a prova é muito mais fácil do que o simulado dos caras. É muito, muito, muito. Se você tirar 80 ali, você pode ir, você vai ficar perto dos 1000 na prova. A gente tem casos aqui na da rede de pessoas, eu não faço isso que eu sou bundão, mas tem casos de pessoas aqui na da rede que fizeram um simulado e não estavam passando a prova, tirou... Coragem, hein? O Alan Boy tá de férias, senão ele estaria aqui com a gente. O Alan faz isso toda a prova, ele falou, se eu faço um simulado, tô chegando perto, eu vou pra prova. E já tem várias certificações, né? E aí a Associate, pessoal, muda um pouco o modelo da prova, como eu disse, né? Para as Associates, existem 3 Associates, SysOps, que é mais para quem é de operação, Developer para quem é desenvolvedor, e arquiteto, né, que é mais generalista e principalmente focado em quem quer ser um arquiteto de soluções, né? Tem 65 questões também, aí você tem 130 minutos, então um pouco mais de tempo, e ganhamos mais de 30 minutos, então a gente vai de 120 para 160, quem é brasileiro nativo, né? E a prova já não é mais $100, agora ela é $150. Então veja como faz sentido. Se você fizer uma prova de $100 lá da Practitioner, passou, você ganha um voucher de 50%, então essa aqui vai ficar $75, né? É claro, se você passar, né, de primeira, você ganha mais um voucher para a próxima, né? E sem contar também que você ganha um voucher para praticar, que a AWS lá no training dela, ela tem um simulador ela tem como se fosse um simulador de 20 questões do que é a prova. Então, você ganha também um voucher que custa, acho que é $18, $28, alguma coisa assim, né? Você ganha esse voucher. Oi? $20. Você ganha esse voucher para fazer também esse practical, alguma coisa que eles chamam lá, para entender como é o modelo da prova. Inclusive, já usando o software. Não uso o software não, que vai para a prova, não. Mas o modelozinho do software que vai para a prova. É muito similar. Eu recomendo para quem conseguir pagar assim, na primeira ou da primeira para a segunda, que faça, porque exatamente o aplicativo é muito similar ali da prova. Então eu recomendo que faça assim, porque eu tive problema na primeira prova que eu fiz do arquiteto. Cara, eu me confundi nos botões lá, eu não sabia passar de questão, cara. Aí depois que eu me toquei, eu tinha habilitado lá flag e tal, então tinha um negocinho lá que, então, eu acho que vale a pena por isso, pra você. E nessa eu perdi uns 5 minutos, sabe? Cheguei até a chamar a mulher pra me explicar, ela me explicou, ela falou, você habilitou pra colocar bandeirinha pra marcar, então quando você edita pra colocar bandeirinha, você não consegue passar de questão. Então, é um exemplo prático ali da mecânica da prova e não do conteúdo em si, né? Flávio, tem uma pergunta pra ti. É uma pergunta real mesmo. Não é fake? Eu, por exemplo, não é fake. Eu, por exemplo, tenho experiência com banco, né? E aí uma coisa que eu pensei era, vou fazer a practitioner
E em vez de fazer a Architect, vou esperar um pouquinho mais e vou fazer antes uma specialty de database, por ser algo que eu, de certa forma, conheço um pouco mais. O que você acha disso? Eu altamente não recomendo. Agora vamos entrar na specialty. Já vamos entrar na specialty. Olha, foi o link. Leandro fez recentemente AWS Security Specialty. Oi? Security. A Security Specialty, né? Então, as provas de Specialty, elas têm o mesmo nível da Professional, né? E a gente já vai para uma prova que tem 170 minutos, mais 30 ficam 200 minutos, ou seja, 3 horas de prova. Tem as mesmas 65 questões, né? Só que assim, pessoal, cada questão, te juro, tem questão que é mais longa do que essa tela de rolagem que eu estou te mostrando aqui. Ó. Tem questão que é 3, 4 telas de perguntas grandes, respostas grandes. Porque as specialty, as professional, como eu disse, elas começam a entrar muito mais no analítico. Todas as questões, às vezes, resolvem o problema, mas uma resolve de forma mais efetiva, a outra resolve mais economicamente, de uma forma mais economicamente viável e tudo mais. Então, Liu, fala um pouquinho sobre a prova e depois a gente responde a pergunta da Luana. Então, a prova, como o Flávio falou, é assim. As provas de specialty e de professional, elas têm umas... Não é bem pegadinha, mas é assim, tudo é muito próximo, toda resposta é muito próxima de uma resposta, e às vezes toda resposta, por exemplo, é uma questão, ele te pede para marcar quais são as 3 opções, as 2 opções. Cara, geralmente tem 3 ou 4 opções ali que são, só que como é uma prova de extrema, assim, de um nível maior, de um nível que está exigindo que você entenda aquilo na realidade e tudo mais, então ele espera que você saiba a melhor alternativa. Então, ele espera que você consiga dizer daquilo ali qual é o melhor caminho que você vai seguir. Por exemplo, um caso clássico. Você pode deployar, você pode instalar seu site no EC2 com load balance, um sitezinho feito em Angular, e você pode deployar o seu site com EC3 e CloudFront. Os dois estão certos. Isso pode ser uma pergunta de prova, acho que com nível maior, se eu estou fazendo comparativo, mas os dois estão certos. Se você escolher um dos dois, estão certos. Só que qual é o mais correto? Qual é o mais adequado? Qual é o melhor cost-effective? Qual é o mais seguro? Qual é o com menos manutenção? O mais serverless? Então, assim, essas provas, quando passam da Associate, elas buscam saber se, dentre todas as opções que tem, você está sabendo escolher a melhor nos pilares do Well Architected, ou na situação do cliente, ou devido a uma limitação da AWS que ela tem, que a AWS, nessas provas, é engraçado, ela admite limitações, como, por exemplo, Firewall para FQDN usando o Security Group. Ela diz, olha, eu não faço isso, se você quiser, você tem que ir para uma melhor, instale um Firewall na sua máquina. Então, essas provas, como o Flávio falou, além de questões muito longas, são questões longas. Na minha prova de Specialty, por exemplo, eu marquei umas 35 bandeirinhas para voltar e repaginar tudo e ter certeza do que eu fiz. Você tem que estar muito atento nas opções, nas respostas. Então, assim, não use aquela técnica que usa para todos. Geralmente vai ter uma que é muito absurda, outra que é mais ou menos, e 3 ali que está naquele universo que faz. Só que, assim, esteja atento às questões, leia muito, pratique aquilo que o pessoal fala, tente no foco da questão. Mas é basicamente isso. E, assim, é muito detalhe, é muita coisa para lembrar. E aí, Flávio, se tu quiser, eu posso pegar o gancho da Luana, que eu tenho uma opinião muito particular do que ela perguntou. Ou tu quer pegar? Vocês estão me ouvindo? Eu troquei o microfone aqui, acabou a bateria, vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Manda ver. A questão é a seguinte, Luana. Não existe na AWS nada que seja desconectado. Nada. Então, se você pula de uma practitioner para uma database, você não que você já está todo dia trabalhando, mas você possivelmente vai negligenciar quantos gigabytes tem quantos IOPS tem por gigabyte de um GP2. E isso vai cair na tua prova de arquiteto, de associate. Isso vai cair na SysOps, isso vai cair na arquiteto e tal. Quando tu negligencia isso, às vezes, cara, no dia a dia, tu nunca parou para se perguntar quantos IOPS tinham, só que isso vai estar na prova de arquiteto. Quando tu se preparou, tu vai ver aquilo. Quando isso cair na prova de database, de especialista de database, que pergunta, olha, eu preciso deployar uma instância, mas o cliente ele não consegue pagar ele não fala que não consegue pagar, enfim, mas qual é o melhor custo-benefício de colocar? É colocar um disco de 100 GB para ele atingir 250 IOPS, tu vai pensar, qual é a relação que eu tenho de IOPS com GB? Sei lá, vou colocar aqui 300 GB e passou, sabe? Então, tu negligencia essas coisas que, se tu seguir o Learning Path aí, que a própria AWS diz, tu vai muito mais preparado.
Exato. E eu sempre digo que é assim, ó, a practitioner, ele vai perguntar o que e tal. A associate vai começar a te dar problemas, certo? E aí, nas professional specialties, vai começar a ser mais analítico. Mas numa resposta, ô Luana, numa resposta de um dos itens de opção de resposta da practitioner, de uma specialty, de uma professional, às vezes ele te testa 3 ou 4 que seriam questões da associate, entende? Então, para você entender o que quer dizer aquela resposta, você tem conceitos que você deveria ter aprendido lá nas associates. Então, você acaba pulando uma etapa. Para você conseguir tirar specialty mesmo de database, né? Se você estudar para aprender, óbvio, você pode estudar simplesmente para as questões, tal, tudo, aí talvez você decore algumas coisas e possa... Eu nunca fiz assim, mas eu já vi muita gente falando que, cara, se você fizer muito simulado, muitas vezes, testando, talvez você passe por umas coisas que você nem entendeu direito, mas você consegue passar na prova, que eu acho ruim. Mas falta bagagem. E aí, se você já é o meio do caminho, sabe, Luana? Então, se você já chegou no meio do caminho, tira a prova da Associate ali já, entendeu? Né? Ó, tem 2 perguntas aqui, Flávio, para não antes de você continuar. Manda ver. O Hernando Carlos perguntou se tem alguns treinamentos AWS. O pessoal fala para não se preocupar com a certificação no início. Essa já foi. Ah, já? Então tá bom. Para quem está começando agora, a grande dúvida, qual cloud escolher, AWS ou Azure? Você perguntou no lugar errado, Fernando. Você perguntou no lugar errado, né? Por conta das oportunidades de trabalho, o que vocês acham? Perguntou no lugar errado, né, Fernando? Você está falando com um monte de Amazon, AWS maníacos aqui, né? Então, a resposta curta seria AWS, mas existe uma pesquisa bem recente que fala sobre o market share do mercado de AWS, inclusive, eu não me lembro se é Brasil ou se é global, vou googar aqui. É global, né? Então, assim, a gente no market share hoje de AWS, empresas que estão usando a AWS, nós temos aí na casa de 30%, 32%, 33%. Enquanto de Azure, né, que está subindo, é claro, mas a gente sabe que está subindo, mas está chegando lá perto dos 20%, não chegou em 20% ainda. Então, assim, o que a gente tem visto aqui, mas novamente, né, a nossa opinião pode ser um pouco viciada em cima do que a gente faz mais, né? Mas eu tenho a sensação de que realmente a gente tem muito mais empresas, muito mais negócios girando em torno de AWS do que de Azure hoje. Não que isso seja a realidade para sempre. Ó, achei a pesquisa aqui, eu vou mandar para vocês aí no chat. E aí ela fala exatamente sobre isso. E assim, né, é o que eu sempre digo, por que a gente aqui, eu tô aqui desde o começo, né, dessa jornada com a AWS, por que a gente escolheu a AWS? Primeiro, por um alinhamento de princípios, eu recomendo dar uma lida nos princípios de liderança da Amazon, né, a cultura Amazon mesmo, né, que é muito similar com a nossa, aí é uma questão outra coisa. E um terceiro ponto, na verdade, né, além da questão do market share, é a maturidade. Como ela é uma nuvem mais antiga, ela tem muito mais serviços mais maduros, né? Então a gente acaba tendo um leque maior de possibilidades para poder resolver os nossos problemas. Então, minha recomendação hoje, eu acho que para começar é ir com a AWS, mas de verdade, também é bacana você ver o que você gosta mais, né? Eu acho que isso faz sentido também, né? Trabalhe com o que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Eu fiz uma brincadeira aqui. E tem outra coisa... Fala, Lu. Vou falar rapidinho, fiz uma brincadeira. Vem aqui no LinkedIn, botei em Jobs Brasil, coloquei a AWS e depois botei Azure. A AWS vieram 5.000 vagas e Azure veio 3.000. Então o share compartilhado. Mais ou menos essa relação aí, isso aí. Depois me manda uma vaga dessa aí que eu preciso aplicar pro novo. Vai pro inferno. Não, e aí eu tenho... Eu sei onde você mora, eu vou ir de barco. Não, e aí, assim, não tá tendo voo para Portugal. Eu vou dizer uma coisa, até o console... Já pode, a partir do mês que vem já pode entrar aqui. Opa! Espanha já liberou, pô, Portugal vai liberar. E assim, até o console da AWS, sem brincadeira nenhuma, é um dos mais amigáveis que tem. O da Azure, ele tem uma coisa que é um scroll infinito. Cara, que eu não consigo lidar com aquilo, não. Pelo menos a última vez, há 6 meses que eu acessei o console. Mas, Leo, é preconceito nosso, porque às vezes a gente fala de gente que é Azure, que trabalha com Azure há anos, e o cara fala o contrário. Porque a console da AWS é bem amigável, mas, cara, vira e mexe. O Tristão aí também, mais um aí no time aí do lado negro da força. Mas a console da AWS tem os seus pra que isso também, cara, né? De vez em quando não aparecem umas coisas. Não, e quando eles decidem, não. É porque o estágio do console da AWS tá lindo, funcionando. Precisamos mudar. Fica horrível, fica ruim. Não, fica horrível, fica péssimo, fica ruim, aí fica bom.
Beleza, mas eles têm esse estágio, porque eles vão ouvir os feedbacks e vão fazer isso, eu falo publicamente. Mas também porque a gente não tá acostumado, né, cara? Aquela história, trocou a cor da grama, bicho, a vaca morre de fome, né? E outra, eu tenho uma... E assim, agora, sem brincadeira nenhuma, falando muito sério, a gente tem, e falando publicamente das clouds, a gente tem aí 2 grandes clouds focadas em resiliência, focada em alta disponibilidade. Não que Azure não seja, é também, mas assim, se você pegar o histórico da caminhada de crescimento da AWS, GCP e Azure, você vai ver o tanto de outage que a Azure teve. Ela tem uma política de região com uma zona de disponibilidade. Então, assim, eu escolhi, quando eu comecei a trabalhar com cloud lá atrás, a AWS já era maior, mas hoje eu dou uma olhada no mercado de cloud e, assim, e vejo que comprometimento com a questão do foco no cliente, questão de alta disponibilidade, questão de opções de workload, eu hoje daria preferência 100% a AWS. Mas se eu tivesse que escolher outra cloud para trabalhar, eu não escolheria a Azure, eu escolheria a GCP. Eu iria muito mais para a GCP. Bom, até porque eu sou muito mais de automação, DevOps, enfim. Bom, vamos lá, só para a gente avançar aqui, para a gente correr no tempo. O Elton perguntou, qual é a média de tempo para a preparação de uma prova de certificação AWS? A Luana falou, viu, o Elton, com relação à Practitioner, que é a primeira delas. Eu acho que, assim, para quem não conhece, se estudar a fundo, afinco, cara, 2, 3 meses, acho que é um limite bom, né, Luana? Você não tem essa... Aí tem... Agora a prova em português também, né? Sim. Eu estudei um pouco menos, mas aí também eu já tinha um background de TI e tudo, né? Estudei umas 3 semanas, mas estudei pesado, assim, tipo, focado no final de semana. Eu acho que para estudar tranquilo, assim, encaixar no dia a dia, eu acho que esse tempo é legal. Joãozinho, quanto você acha que é importante aí você ter de preparação para Associate? Cara, depende, eu acho que entra naquilo que eu falei, depende se você trabalha ou não com a AWS. Se você já trabalha, eu recomendaria sair direto para os simulados. Se você não trabalha ainda, faz os cursos bonitinho, aprende ali do zero até... faz todo o PF ali de aprendizagem, né? Depois começa com simulados. Mas acho que tem isso aí, tá? Mas assim, cara, dependendo do seu nível de esforço, até como ela falou, cara, tá, não é nada muito... Não é outro mundo. Uma trilha para quem não conhece, que a gente está praticando na Escola da Nuvem, né? Mas também a Escola da Nuvem é nova, a gente está praticando 6 meses. Para quem não conhece, aprender, treinar, fazer laboratórios, capacitar e tirar arquiteto, tá? Do nada ao arquiteto. São 6 meses, então, né? Também, mesmo assim, né, João? Não estamos falando... Agora, o que você falou, se você pegar para estudar, se dedicar e tal, você consegue tirar 1 mês, sim. Eu acho que é bem plausível. Specialty, Leandro. Desculpa, João. Então, eu... Tá com... ok. A minha prova de security, eu nem estava muito... na linha para tirar, eu estava muito mais com a questão de tirar de Kubernetes, estava estudando mais para isso, e outra de Linux aí, mas assim, aí surgiu uma oportunidade na rede, a gente precisava fazer essa campanha e tudo mais. Para mim, a Specialty, eu acho que eu fiz em 10 dias, alguma coisa assim. Só que assim, como o Flávio falou, como o João falou aí, a gente já vem diariamente trabalhando. Como a Luana falou, a Luana disse que se tivesse feito a prova 10 dias depois, a visão dela já era outra. Então, assim, não se aventure na de Specialty. Até você pode rir, enfim, mas sem fazer, sem praticar. Você vai ver como fica tudo muito... Sem trabalhar efetivamente. A própria AWS diz que 2 anos ali de preparação. Eu acho que, sei lá, se você já trabalha ali, se você tem uma regularidade de estudo, 15 dias ali, 1 mês, você está pronto para fazer uma prova dessa e entender tudo. Eu já tirei Specialty também, eu vou falar minha experiência, né? Primeiro que a prova custa $300, então tome muito cuidado, a prova custa $300, né? Então, tome muito cuidado. 170 é $300, né? Porque eu vejo em euro, é 270 euros. 150 se você pagar metade, porque se você tiver um voucher de 50% já tiver passado numa outra prova, então tome muito cuidado. Eu acho que é o seguinte, para você... Opa, peraí, João. Para você ir para uma prova Specialty, eu recomendo que você tenha pelo menos ali 1 ano, 1 ano e meio de experiência, até porque aí você já tirou as Associates, tirou as Practitioner, nesse meio tempo de experiência, 1 ano, 1 ano e meio de experiência. Aí, cara, é isso que o Leandro falou, estudar 15 dias, 1 mês, vai para quem tem um pouco mais de dificuldade com prova, 1 mês. E um ponto importante é, depois que você pega a mecânica da prova, aprende, você começa a aprender a estudar, você começa a saber o caminho, o foco do estudo, tem isso também. Fala aí, João. O microfone cabelo aqui, mas eu concordo aí com você 100%, cara, assim,
E tem um ponto, trabalhando com a AWS, você já está aprendendo, você já está estudando, né, cara? Já é um estudo ali. Então, né? É isso aí. Agora vamos ao último ponto aqui. A gente está estouradaço em tempo, mas a gente vai sair daqui, vamos lá para o stand Expo, Expo da rede. Quem quiser ir lá para a gente continuar, tirar mais alguma dúvida tal, e tudo mais, daqui a 2 minutinhos eu só vou fechar aqui a parte da Professional e a gente já vai para lá, que a gente pode tirar dúvidas aí com quem quer bater um papo. De repente, quem quiser abrir a câmera ou abrir o microfone e falar lá, tá bom? A gente vai para lá, saindo daqui. Mas só para a gente fechar aqui o racional, a Professional, ela tem um nível técnico um pouco parecido com a Specialty, mas como o nome já diz, a Specialty, ela tem um foco mais específico. Então, a Specialty tem Security, que é de segurança, agora separou, a gente tem a de Database e a de Analytics, antes era uma só, era Big Data, agora é Database e Analytics, então uma mais focada em banco de dados e a outra focada mais em ferramentas de Analytics, uma de Machine Learning, a de redes, e a de Alexa, que foi descontinuada, não existe mais, né? Então, essas são as certificações Specialty. Então, elas são bem específicas. Elas pegam serviços bem específicos. Quando você fala das Professionals, elas já são mais abrangentes. Elas pegam um grupo de serviços muito maiores, os principais, né? Boa parte dos principais, ali, pelo menos superficialmente todos. Cai, assim, uns serviços meio alienígenas na prova, mas é óbvio, o foco principal são em alguns. E aí a gente tem a de arquiteto, que aí é generalistaça. Eu saí exausto dessa prova, eu sempre saio exausto das provas Professional e Specialty. Eu nunca fiz uma prova online, então eu não sei dizer como é, né? Eu sempre sigo a mesma rotina, nesse sentido eu sou meio supersticioso. Eu sempre vou no mesmo lugar, no mesmo horário, tomo café no mesmo lugar antes e tomo água com gás no mesmo lugar, toda vez. Usa a mesma meia. A mesma meia, a mesma cueca. Isso aí tá furada já, que faz uns 20 anos que eu tirei a primeira. Mas eu sempre saio exausto, cansado, e eu uso todo o tempo. Porque depois eu reviso, eu uso todo o tempo, tal, tudo sai cansado. Sempre quando eu aperto o botão, eu acho que não passei. Agora, a da arquiteto, a DevOps, ela não é tão... Ela não tem tanto texto quanto tem a prova arquiteto. Tem bastante, mas não tem tanto texto. E o texto atrapalha um pouco. Por ser inglês também, a gente que não é nativo, fica mais cansativo ler um texto em inglês do que ler um texto em português, né? É claro que varia da sua experiência com a língua também. Eu fiz bem recentemente a prova da DevOps, eu fiz recentemente 2 provas, tá? A Specialty e a DevOps. Inclusive, eu convido todos vocês, pessoal, a gente vai ter vou mandar o link para vocês, eu vou participar de um evento hoje, um grupo de estudos sobre a DevOps, no User Group do Rio de Janeiro, que vai ser online, e eu vou compartilhar com vocês aí o link já, tá? Para vocês... quem quiser aparecer lá, 6 horas da tarde, a gente vai falar, vamos fazer, testar algumas questões, fazer um simulado de provas, estou mandando o link aí já para quem quiser participar, tá? O Anderson disse que ele estuda tanto que quando chega na hora da prova ele não tá nem aí, só quer se livrar da prova. Eu sou dessa vibe aí. Flávio, deixa eu fazer uma pergunta que um amigo meu mandou aqui, rapidinho. Ele falou que ele tem observado que o mercado para profissionais na AWS está bem servido para arquiteto, operation, developer, e ele vê uma lacuna na parte de database e analytics. Seria um diferencial, de fato, focar nessas especialidades, já que ele tem uma formação de DBA e BI? Cara, para todos os profissionais a gente tem uma escassez, tá? Para todos os profissionais a gente tem escassez, alguns muito mais. Então, quando eu falo vou para dados, analytics, database, começando por database, porque database a gente tem bastante gente de banco, né? Mas a gente não tem muita gente de banco para cloud. Então, database, depois piorou. Analytics, piorou mais ainda machine learning. Então, se você gosta e está buscando onde tem mercado greenfield total, vão para essas 3. Agora sim, DevOps, cara, de verdade, se alguém tiver certificação DevOps, me conta que a gente vai correr atrás para contratar, né, Lio? A gente está totalmente precisando bastante, não da certificação, mas, né, do profissional que tem habilidade. Essa prova ela já é um pouco maior, ela tem 75 questões, 180 minutos, também já é um pouquinho maior do que a outra, mais 30 vão para quanto que dá isso? Quanto que dá em horas? 210 dividido por 60, 3 horas e 30. 3 horas e meia de prova, né? A gente sai realmente cansado, custa $300, então precisa ficar muito esperto. Essa prova foi uma das provas que eu demorei mais para fazer, porque eu fiz uma bateria de provas, assim, meio que de 6 em 6 meses uma prova, depois eu fiquei, cara, 1 ano e meio sem fazer,
eu estudava aqui, acolá, aquela coisinha, né? Aí surgiu uma demanda para a gente aqui na empresa, e esse é um outro ponto que eu ia dizer. A certificação para os parceiros, pessoal, é extremamente importante. Os parceiros nossos, como da rede dos parceiros, essas certificações, elas ajudam muito no nosso relacionamento com a própria AWS. Então, hoje, a da rede é um dos parceiros que mais tem certificações no Brasil, se não for o que tem mais. Então, essa relação de certificações é muito importante. Então, tá aí mais um motivo para você correr atrás das certificações, né? Você conseguir emprego nos parceiros é mais fácil quando você tem as certificações, né? Show! Valeu. Valeu, turma.